nós vemos dois artistas famosíssimos. Um foi Caravaggio. Caravaggio foi um pintor. O cara fazia o que o 3D Max faz hoje em 3D, ele fazia com tinta, tinta a óleo na época dele. E o outro artista extremamente talentoso, assim, no mesmo nível que Caravaggio, que é Leonardo da Vinci. Qual a diferença entre os dois? Leonardo da Vinci e Caravaggio. Caravaggio, ele se posicionou como vítima, tanto que ele morreu jovem, ele se matou porque ele não conseguia trocar os quadros dele por dinheiro. Ele chegou a trocar os quadros, que hoje são famosíssimos e super caros. Você pode ver depois Caravaggio, escreve com G, Caravaggio, no Google, e você vai ver as obras-primas, são famosíssimas obras, cenas que ele fez da Bíblia. A igreja encomendava e eles pagavam para o Caravaggio um prato de comida por um quadro. Ele levava um mês para pintar o quadro. E quando ele ia vender o quadro, ele trocava por um prato de comida. Caravaggio se matou no final da sua vida, ainda jovem, 30 anos ele se matou, porque ele não sabia se posicionar como artista, ele não sabia, e ele pintava maravilhosamente bem. Agora vamos ver o outro artista, qual a realidade do outro artista, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci morreu idoso, morando em seu castelo, com um dinheiro absurdo, bilionário, um cara fabuloso, o cara que era conhecido como Leonardo da Vinci, que é a cidade de Da Vinci. O pai dele não quis registrar ele porque ele era um filho bastardo, o filho de uma empregada. Então ele não recebeu o sobrenome do pai. Ele recebeu o sobrenome da Vinci, que é da cidade onde ele pertencia, Leonardo da Vinci. Ele não tinha sobrenome, ele só tinha o nome de origem, ele era da cidade de Vinci. Ele era um bastardo e o cara morreu bilionário, morando no seu próprio castelo e deixou toda a sua fortuna para o seu pupilo, uma pessoa que ele ensinou tudo e a pessoa que arquivou todos os seus trabalhos, os seus cadernos, tudo que a gente vê hoje de esboços de Da Vinci foi através da obra desse pupilo que ele treinou e deixou a sua herança. Da Vinci não teve filhos, não teve esposa, né? Ele foi um homem solitário, assim como Caravaggio. Mas Caravaggio se matou, pobre, não conseguia vender suas obras. E Da Vinci, ele tinha um posicionamento diferente como artista. Qual a diferença dos dois pintores de quadro? Qual é a diferença? Da Vinci, ele se intitulava como engenheiro de guerra. Ele se intitulava como um artista. Ele foi músico, ele foi poeta, ele foi engenheiro de guerra, ele foi pintor, ele foi escultor. E ele fazia, tudo que ele fazia com muito esmero, com muito tato. Da Vinci criou robôs na época dele, robôs feitos de madeira. Ele criou um robô em homenagem a um rei que era o formato de um leão e ele andava. O leão de madeira entrou andando na sala do trono do rei. Ele fez esse leão de robô, esse leão robô de madeira para esse rei, porque ele queria que esse rei financiasse para ele alguns projetos que ele tinha. E ele precisava de materiais como ferro, equipamentos para aquecer esse ferro, ele precisava de espaço para trabalhar, ele precisava de dinheiro. E ele fez esse presente. Olha só a sacada do Leonardo da Vinci. Ele fazia o extraordinário. Ele fazia as coisas para conseguir de volta aquilo que ele investia. Ele tinha o desejo de ajudar as pessoas. Você vê os cadernos de esboço de Da Vinci, ele inventou o blindado, o tanque de guerra. Só não foi para frente porque não existia um motor na época. Mas ele criou o blindado. Ele criou o helicóptero, mas também não funcionou porque não tinha um motor que girava na velocidade que ele precisava. Percebe a mente que esse homem tinha e o que ele oferecia à humanidade? Ele era realmente um engenheiro de guerra. Ele criava máquinas que hoje nós vemos os exércitos utilizando. Hoje em dia. Então, assim, qual a diferença entre os dois artistas? Qual a diferença entre Da Vinci e Caravaggio? Caravaggio que se matou pobre e Da Vinci que morreu rico no seu castelo. É o posicionamento. Um era vitimista, tinha dó de si mesmo e não queria ofertar nada para as pessoas. Ele
guardava para si próprio as suas obras-primas e vendia por um preço depois de migalhas, de um prato de comida. Por quê? Porque ele vivia na sua escassez, ele retia as coisas, ele segurava as suas ideias, ele escondia os seus projetos e todo mundo era culpado, menos ele. Esse é o perfil de Caravaggio. Um homem irritado, um homem bravo, você depois pode estudar sobre a história dele. E nós temos do outro lado um homem otimista, que é o Da Vinci. Um homem otimista, cheio de ideias, e dava suas ideias para o mundo. Ele não segurava nada consigo, ele era generoso. E o quanto mais ele entregava, mais ele recebia. Então, seja um proativo como Da Vinci. Faça a diferença. Não importa o seu nível de arte, não importa o seu estilo de arte. Pode ser um estilo mais agressivo, um estilo que ainda está amadurecendo. Não tem problema. O importante é que você mostre ao mundo a mensagem que a sua arte traz. É para isso que você está aqui nesse mundo como artista, para que a sua arte transforme e renove essas pessoas que estão aqui vivendo nos dias de hoje. Nós, o mundo, precisa da sua arte. Não esconda isso do mundo, mas coloca para que todos vejam. Coloque para que as pessoas possam se beneficiar com as suas ideias. Não retenha, mas seja generoso e coloque diante de todos. É isso que eu penso, é essa minha forma de pensar e é isso que eu desejo. Por isso que eu estou aqui colocando para você as minhas ideias também. Eu quero distribuir para vocês, eu quero colocar diante de todas as pessoas. A minha meta é alcançar 1 milhão de artistas. Eu quero ajudar mais de 1 milhão de artistas a realizarem o sonho de poder viver da sua arte. Esse é o meu desejo. É por isso que eu estou aqui, porque eu sei que é possível viver da sua arte. Não importa a época. Nós estamos numa época agora da humanidade muito boa para se viver da arte. Muito mais fácil do que a época de Caravaggio ou Da Vinci. Muito mais fácil do que há 10 anos atrás. Aproveita a internet, a tecnologia, pega tudo isso e usa ao seu favor. Coloca a sua boca no trombone, mostre a sua arte para o mundo. Você nasceu para isso. Tire da gaveta os seus projetos e coloque na atividade. Ai, Jota, mas eu não tenho dinheiro. Faz sem dinheiro mesmo. Se precisar de dinheiro, busque investidores. Coloque na internet, tem sites hoje que buscam investidores para você. Você se cadastra e o pessoal vai fazendo doações para você colocar o seu livro na prateleira, para você colocar a sua história em quadrinhos ou a sua animação na televisão. Você tem tudo na mão hoje. Aproveite isso. Da Vinci, que viveu naquela época que era tão difícil de viver, não tinha nem higiene, as pessoas passavam fome, morriam por causa de doenças que eram transmitidas por ratos, que hoje tem cura. Naquela época, Da Vinci fez a diferença e conseguiu viver uma vida extraordinária, porque ele era generoso, porque ele era protagonista, ele era proativo, ele fazia as coisas e mostrava para as pessoas, e fazia com um coração generoso. Faça isso você também, não seja como Caravaggio, mas seja como Da Vinci. Abra sua cabeça, abra sua mente, abra o seu coração e mostre a sua arte para o mundo, tá bom? É isso que eu queria te dar de dica nesse vídeo, nessa aula em especial. Coloque em prática isso que eu te falei e bora ilustrar.